todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aos irmãos que estão aqui, a você que está aí na sua casa, na sua residência. Pare uns minutos aí, meu irmão. Adore a Deus conosco e vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, que eu estou por certo que o Senhor trouxe uma palavra para nós aqui nesta noite. E eu vou transmiti-la e eu creio que vamos sairmos daqui alimentados, você vai ser alcançado aí na sua casa. E eu estou por certo que o Espírito Santo, que se faz presente, vai fazer grandes coisas, já está fazendo através desses louvores abençoados aqui, meus irmãos. E eu creio que vai fazer muito mais ainda, através da sua palavra, aí dentro da sua casa. Eu quero ler com os irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e versículo de número 42. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42 e o versículo de número 43, para nós meditarmos um pouco na poderosa palavra do Senhor nesta noite. Diz-nos assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Glória a Deus. Os irmãos que estão aqui podem se assentar. Você aí na sua casa, fique atento. Vamos para a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, é um culto de família. E eu quero pregar a palavra do Senhor nessa noite. Igreja como família. Haja visto que estamos vivendo em momentos muito difíceis. Comentava eu com alguns irmãos nesses dias que eu nunca vivi tempo como este. E a igreja ela tem uma característica, de crescer em meio às dificuldades, em meio às lutas. Quando nós falamos de igreja que tem característica de crescer, nós estamos falando de igreja raiz, de igreja remanescente que ainda tem na terra. Eu creio que a igreja remanescente ela vai começar a levantar um exército nesses últimos dias, pelejando e batalhando, porque as portas do inferno, como diz o nosso Senhor Jesus Cristo, ela não vai prevalecer contra a igreja. Sabemos que muitas pessoas estão se levantando, falando tantas coisas que não prestam para a igreja, tentando aniquilar a igreja do Senhor. Mas eu quero dizer para Satanás, para quem estiver ouvindo, que a igreja quem levantou na terra foi o Senhor Jesus Cristo. E aquilo que Jesus levanta não tem homem, não tem inferno, não tem potestade que para. E eu, pelos olhos da fé, meu irmão, pelo que eu tenho sentido aqui nessa noite, aqui está uma parte do remanescente da igreja de Cristo. Você que está aí na sua casa, você é um remanescente de Jesus Cristo. Jesus vai te levantar como um soldado valente nesses últimos dias. Talvez você tenha se perguntado, mas eu sou tão pequeno. Mas é você mesmo que Jesus vai levantar para fazer a diferença aí na sua casa, para fazer a diferença no seu trabalho, nas ruas. Jesus está levantando um grande exército. É em tempos de crise, é em tempos de dificuldade que a igreja se levanta. Esse texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, vai falar da igreja primitiva. E nunca uma igreja cresceu tanto quanto essa. Em Atos capítulo 1, era aproximadamente 120 irmãos. Nos finais de Atos capítulo número 2, era aproximadamente quase 3.000 irmãos. Em Atos capítulo de número 5, já passava de 5.000. E quando eu leio Atos a partir do capítulo de número 8, era uma grande multidão que já não podia contar. Ou seja, essa igreja foi crescendo, essa igreja ela foi avançando. Mas ela não foi avançando com os aplausos do homem. Ela não foi avançando com as ordens políticas da época lhe apoiando, não. Ela foi avançando abaixo de grandes perseguições. Ela foi avançando abaixo de mortes, pessoas sendo torturadas. Homens de Deus, mulheres de Deus eram lançados nas arenas. Mas quanto mais o sangue descia, mais a igreja crescia. Quanto mais apertava a prova, mais a igreja crescia. Então a igreja de Cristo na terra, ela tem uma característica de crescer em meio às dificuldades e em meio às lutas. E eu tenho certeza que nesse tempo presente são épocas diferentes, mas estamos vivendo momentos difíceis.
difícil, mas a igreja de Cristo vai marchando, o exército de Jesus Cristo vai marchando, e muito em breve Jesus Cristo voltará a buscar a sua igreja. Mas enquanto Jesus não voltar, e nós estivermos aqui nesta terra, nós vamos falar que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Filipenses, o apóstolo Paulo vai nos dizer que ele morreu, mas ele ressuscitou, e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia! Glória a Deus. E quando eu leio os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, eu vejo então o Senhor Jesus Cristo, após ele ser ressuscitado, ele deixando ali uma ordem aos discípulos e ao grupo de aproximadamente 120 pessoas. Jesus disse para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Diz a Bíblia que este grupo de pessoas saíram, Jesus foi assunto ao céu, e eles contemplaram. Estamos falando aqui de pessoas que testemunhas oculares, homens e mulheres que andaram com o Senhor Jesus Cristo. Não é qualquer um não. Eles saíram e se reuniram no cenáculo, foram orar esperando a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo número 2, Jesus enche eles com o Espírito Santo. E nos finais aqui, conforme o texto, o versículo que nós acabamos de ler, já eram quase 3.000 pessoas impactadas, já era quase 3.000 pessoas inflamadas com o Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você: não tem quem segure um crente cheio do Espírito Santo, não tem quem segure uma mulher cheia do Espírito Santo, não tem quem segure um jovem, um adolescente cheio do Espírito Santo, não tem quem segure um obreiro cheio do Espírito Santo. O inferno se levantava, tentava contra a vida destes, mas cada vez que o inferno se levantava, mais a igreja crescia, mais o nome de Jesus Cristo era glorificado. E eu quero, irmãos, já falar aqui com os queridos irmãos, conforme o texto que nós ora lemos aqui nessa noite, o que fez essa igreja crescer desta forma, o que fez essa igreja avançar desta forma. E conforme os versículos que lemos aqui, vai deixar bem claro os motivos pelo qual esta igreja cresceu. Motivo este que nós temos que inserir dentro de nós, para que nos dias em que estamos vivendo, nós possamos também avançar como esta igreja avançou. É certo que estamos vivendo em épocas diferentes, é certo que é momentos diferentes, mas o Jesus Cristo é o mesmo. A palavra do Senhor diz que Jesus é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje, e Jesus Cristo é o mesmo eternamente. Conforme o versículo que nós acabamos de ler, diz que essa igreja perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles não perseveravam numa doutrina baseada em usos e costumes, eles não perseveravam numa doutrina focando uma placa denominacional, não, mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? Era os ensinamentos de Jesus Cristo, era tudo aquilo que Jesus ensinou para eles, porque estamos falando aqui de 120 pessoas, de homens e mulheres que caminharam com Jesus, que andaram com Jesus. Diz a Bíblia Sagrada que eles deram continuidade naquilo que Jesus falou, ou seja, levando os ensinamentos de Cristo, levando a doutrina de Cristo para todas as pessoas. E diz-nos a Bíblia Sagrada que todos os dias o Senhor acrescentavam vidas, todos os dias pessoas aceitavam Jesus Cristo, todos os dias pessoas eram curadas, até a sombra dos apóstolos curava. E diz a Bíblia Sagrada que as pessoas vinham procurar eles para ser curados, e Jesus curava, Jesus transformava, Jesus libertava. Pessoas eram cheias do Espírito Santo, porque eles resolveram, eles assentaram em seus corações a continuar aquilo que Jesus Cristo falou. Deixa eu falar uma verdade para você: os ensinamentos de Jesus Cristo são imutáveis, são imutáveis. Aquilo que Jesus nos ensinou não muda. Passará o céu, passará a terra, mas as palavras do Senhor Jesus Cristo jamais passará. Então o que nós estamos vendo nos últimos dias é muitos levantes, é muitas pessoas se levantando contra a igreja e dizendo e querendo descaracterizar a igreja, querendo dizer que a igreja está poluída,
vida, querendo que a igreja está contaminada, querendo dizer que a igreja de Cristo está morta. Mas eu quero dizer que há um remanescente de Deus na terra, e se há um remanescente de Deus na terra, eu creio que a igreja vai fazer muitas coisas. Satanás, o inferno, verá o que Jesus fará com o seu povo ainda nesses últimos dias da igreja na terra. Esse povo que era um grupo pequeno, mas avançava todo dia, porque perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque perseveravam nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E o que Jesus nos convida nesta noite, o que Jesus nos convida e nos chama: filhos e filhas, perseverem na minha doutrina, perseverem nos meus caminhos, que grandes coisas vos fará o Senhor nesta noite. Receba esta palavra profética na sua vida aí, receba essa palavra do céu para a sua vida. Persevere naquilo que Jesus falou, persevere nas pisadas, nas caminhadas do Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz que nos últimos dias, diz o Espírito, que muitos homens se levantarão com doutrinas de demônios, ensinamentos errados, para poder descaracterizar a igreja. O próprio apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 2 e versículo 2, para nós não se conformarmos com este mundo. O não se conformar quer nos dizer não tomar os moldes do mundo, não se adaptar ao sistema deste mundo. Mas eu creio em nome de Jesus Cristo que o remanescente de Deus na terra vai perseverar na doutrina dos apóstolos, vai perseverar na doutrina de Jesus Cristo. E queira o mundo ou não, nós vamos continuar dizendo que Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo liberta o homem do pecado. Eu quero dizer para você: aceite Jesus Cristo, aceite o Senhor Jesus Cristo na sua vida, e você verá uma grande diferença. Todo aquele que busca o Senhor, todo aquele que se propõe a estudar esta palavra, a sua vida nunca mais será a mesma. E eu digo para você que está ouvindo esta palavra, esta pregação nesta noite: aceite Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados, porque os dias são maus, não sabemos como será o dia de amanhã. Jesus Cristo pode voltar hoje, ou nós podemos partir desta vida, e como nós estaremos? Mas se nós aceitarmos Jesus Cristo, confiarmos no Senhor Jesus Cristo e confessarmos nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo nos salva e nos leva a morar com Ele. Oh, aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Outra característica de crescimento desta igreja era a oração. Uma grande ferramenta para se vencer o dia mau. É impossível se vencer dia mau se não for através da oração. E essa igreja tem clamado ao Senhor. Nós temos clamado, nós temos feito o relógio da oração. Sentimos tanta presença de Deus nesse final de semana. E eu creio que nós vamos continuar nessa pegada. Nós vamos continuar firme no nosso propósito. Porque nós somos remanescente de Deus aqui nessa terra. Nós somos o povo que Deus escolheu nessa terra. E eu creio que nós vamos continuar levantando a bandeira do Evangelho. Em dias difíceis, em dias maus. Mas é nesses dias que a igreja avança. É nesses dias que a igreja cresce. E a Bíblia diz que nesse texto que nós lemos, que eles perseveravam na oração. Após Jesus Cristo falar com eles, em Atos capítulo 1, versículo 14, diz que eles perseveravam unânimes, unidos, juntos, em oração. E quem persevera em oração, a vitória vem, o milagre vem. Quem persevera em oração, Jesus Cristo abre as portas, Jesus Cristo transforma. Então continuamos orando uns pelos outros, clamando ao Senhor, que eu creio que a vitória do Senhor Jesus Cristo virá sobre as nossas vidas. Outra característica de crescimento desta igreja, que era no temor. Essa igreja temia Deus. Temer a Deus significa reverenciar, obediência, submissão ao nosso Deus. Em Atos capítulo 2 e versículo 42, a palavra do Senhor nos afirma que em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios acontecia por meio do povo. Muitos sinais e milagres aconteciam através da vida desses homens, dessas mulheres de Deus, porque tinha temor em Deus. O que tem acontecido em nosso tempo presente, não temem mais a Deus. O povo está zombando de Deus, mas o nosso Deus existe. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus faz milagre. O nosso Deus transforma. E nós estamos aqui num grupo pequeno e um grupo maior ouvindo aí em casa. E esta igreja vai continuar dizendo que o nosso Deus
Deus é poderoso, e nós tememos a este Deus, e nós cremos em milagre, nós cremos na cura, nós cremos no renovo, nós cremos na transformação deste país, nós cremos na transformação da política deste país. Eu creio num Deus que faz milagre, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus. E para nós já partimos para a nossa conclusão, uma ferramenta indispensável da igreja como família de Deus é a comunhão. O texto que ora lemos diz que essa igreja permanecia na comunhão. Comunhão no grego é koinonia, significa companheirismo, significa compartilhar, significa comungar um com o outro. É impossível, irmão, a obra crescer se não tiver comunhão. Quando eu comecei a estudar isso aqui, eu me assustei, falei, Senhor, eu preciso me converter um pouquinho mais. Porque, irmão, há uma grande chance, conforme diz a palavra do Senhor, se eu não tiver comunhão com o meu irmão, a minha oração não ser respondida, o meu culto não ser respondido. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Porque eu fui ler alguns textos bíblicos e João, o discípulo amado, o homem que deitou no peito de Jesus, o homem que tinha uma experiência vasta com Deus, quando ele escreve as suas epístolas, já é um homem velho, há mais de 90 anos. Imagina a experiência e a bagagem de um homem desse. E ele vai dizer lá em João capítulo 4, em versículo 8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em outro texto ele vai dizer, quem odeia o seu irmão é um homicida, e um homicida não tem parte no reino dos céus. Então, se nós formos falar aqui só de textos bíblicos, irmãos, que corrobora para dizer que se eu não tiver comunhão contigo, a obra não avança, ficaríamos aqui bastante tempo falando só sobre isso. Mas o Senhor Jesus Cristo vai deixar bem claro, lá em Mateus capítulo 5, e versículo 23, a partir do 23, no grande sermão da montanha, quando Jesus fala, se você for entregar a sua oferta, e lembrares que tem algo contra o seu irmão, primeiro vá lá, se conserte com ele, depois volte a entregar a sua oferta. Eu lembrei de Caim e Abel, ambos foram entregar a oferta, ambas as ofertas Deus aceitava, mas o coração de Caim estava tão amargurado, estava odiando tanto, que Deus não recebeu a sua oferta. Então, irmão, é impossível uma obra ir para frente, se não tiver comunhão, se não nos amarmos uns aos outros. E nunca se precisou tanto, irmão, sempre precisou. Mas como estamos vivendo em uma época muito difícil, nunca se precisou tanto nós se abraçarmos mais. Se abraçarmos no sentido pejorativo, é isso a palavra, né, irmão? Não posso falar muito difícil aqui, porque senão sou caipira, eu dou umas rabiadas aqui. Mas, irmãos, nunca se precisou tanto ter tanta união como nos tempos que nós estamos vivendo. Vamos deixar as diferenças de lado, irmão. Não é fácil, lógico que não é fácil. É difícil, somos seres humanos. Às vezes tem os rachas, acontece. Não pode ser normal, mas acontece. Mas precisamos nos unir mais uns com os outros para fazer essa obra avançar, irmão. Avançar, irmão, como avançou esta igreja primitiva. Eu creio, irmãos, eu creio em milagres, irmãos. Eu creio que grandes coisas o Senhor continuará fazendo conosco através desta congregação, através desses irmãos. Parece pouco, parece pequeno, mas o nosso Deus, Ele tem uma especialidade de trabalhar com poucas pessoas, vocês nem imaginam. Eram 120, irmãos. Eram 120 pessoas. Meu Deus, eu acredito que os homens daquela época, na hora que viu esse povo indo para um cenáculo, para um cômodo, no mínimo chamou eles de um bando de louco. O que esse povo está fazendo aí? Aquilo que eu falei, eles estavam cheios do Espírito Santo. E crente cheio do Espírito Santo, com comunhão um com o outro, irmão, avança, cresce, dá fruto, dá resultado. Aleluia. Lembra de Neemias? Neemias, os muros de Jerusalém
O povo voltou, o povo regressou do cativeiro. Se eu não me engano, aproximadamente no ano 520 a.C. E a ordem era construir o templo e levantar os muros. Passaram-se quase 100 anos. Veio um relato a Neemias que Jerusalém estava numa grande miséria. Os muros estavam sobre o chão. E Neemias se entristeceu e foi até Jerusalém. E quando ele chegou lá, uma das primeiras coisas que Neemias fez foi fazer com que o povo se reconciliasse. O grupo estava rachado, irmão. Os mais ricos estavam usurpando os mais pobres. Cada um estava puxando por seu lado. E os muros da cidade em ruínas. Cidade sem muro simbolizava cidade de vergonha. Cidade sem muro simbolizava presa fácil para o inimigo. Então Jerusalém, a cidade santa, a cidade de Deus, agora era símbolo de vergonha. Neemias fez o povo se unir, fez o povo se abraçar. E com a união levantou os muros em poucos dias, irmãos. Aquilo que eles não fizeram com falta de união em quase 100 anos. Em poucos dias, quando eles se uniram, diz a Bíblia Sagrada, quando eles se uniram, o povo teve ânimo para levantar os muros. Qual parte do muro está caído, meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo? Levante este muro nessa noite em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, vamos deixar qualquer diferença de lado e vamos seguir essa caminhada cristã rumo às mansões celestiais. A comunhão é tudo para uma obra crescer, meu irmão. A união é tudo para que uma obra cresça, para que uma obra avance. Mas eu posso ter a opção de escolher. Eu posso escolher não te perdoar. Eu posso escolher te odiar. Mas toda pessoa que não perdoa, toda pessoa que odeia, é uma pessoa amargurada. Toda pessoa que odeia é uma pessoa triste. Toda pessoa que odeia é uma pessoa sem resultado. Mas eu creio em nome de Jesus Cristo. Eu não sei o que tem atingido o seu coração. Eu não sei qual foi o dardo inflamado que o inimigo jogou dentro do seu coração. Mas nesta noite está caindo por terra em nome de Jesus Cristo. Está descendo um bálsamo de Gileade. Está descendo uma unção do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. E nós, como igreja de Cristo, vamos avançar unidos de mãos dadas. E eu creio que a vitória virá em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E João vai finalizar dizendo: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Oh, aleluia. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Oh, aleluia. Glória a Deus. Fica esta palavra para a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu estou por certo que como igreja de Cristo nós vamos avançar cada dia mais. Eu estou por certo que a partir desse dia é uma nova etapa para nós. Está sendo difícil cultuar aqui hoje. Estamos sentindo a ausência, mas estamos indo. A obra continua. Temos que avançar. Na igreja primitiva, quantos irmãos caíram na arena? Quantos foram mortos, queimados vivos? Mas a igreja avançou, a igreja continuou. E é através deles nós estamos aqui nesta noite. Se Jesus não voltar daqui 100, 50 anos, não sei. Eu tenho certeza, estou por certo, meu irmão, que a igreja de Cristo vai estar lá na frente, falando de nós, dando testemunho. Olha, há 50 anos, 100 anos atrás, tinha uma igreja ali em Jardim Itamaraty, nesse bairro, que o povo não se curvou, o povo não baixou a cabeça, estava vivendo um momento difícil de luta, e o povo continua marchando, e através daquele povo nós fomos alcançados. Oh, aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E para concluirmos, os milagres acompanhavam esta igreja, os resultados acompanhavam esta igreja, porque continuaram perseverando na doutrina dos apóstolos, na oração, no temor e na comunhão. Guarde isso no seu coração e vamos juntos fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida, você que está aí na sua casa. Aos amados meus queridos irmãos que estão aqui, para Jesus Cristo nos fortalecer com a unção nova nesta noite.
para nós como igreja vamos avançarmos, oh, aleluia, e vamos continuarmos esta caminhada até a volta do Senhor Jesus Cristo. Oramos. Deus maravilhoso, Senhor, nós pregamos e ministramos a sua palavra na direção do seu Espírito Santo, Senhor. Eu tenho certeza e plena convicção, meu Deus, que esta palavra ela penetrou neste coração como uma espada de dois gumes, Pai. E essa pessoa nunca mais será a mesma, Senhor. E como igreja escolhida, Senhor, como membros uns dos outros que somos, nós vamos, Senhor, avançar, Senhor, na carreira cristã, seguir o ministério pelo qual o Senhor nos concedeu, e levantar a bandeira do Evangelho e dizer para esta nação que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e muito em breve voltará buscar a sua igreja. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida, em nome do Senhor Jesus.